Quem está feliz e abençoado aqui, deixa eu ver como é bom poder acordar de manhã, celebrar o nome do Senhor, exaltá-lo por aquilo que Ele é e significa para nós. Não é verdade? Sejam bem-vindos, visitantes, você que está acompanhando online. Quero avisar que hoje nós estamos começando uma nova série. Nós estamos começando uma nova série de palavras que eu vou ministrar aí nos próximos domingos, começando hoje, falando sobre o perdão completo. Quem foi aqui perdoado pelo Senhor? Levanta a mão. Pois é, e se eu te falar que o perdão completo do nosso Deus, meus irmãos, envolve tudo que ficou lá no passado, tudo que está aqui no presente e tudo que ainda vai acontecer. É poderoso, né? Então, tem alguns que creem, tem outros que não. Eu vim hoje trazer para você o descortinar pela revelação na palavra, para que você compreenda a importância do quanto é você ser perdoado pelo Senhor. E diante da mesa do rei, né, diante da mesa de Jesus, melhor ainda, não é verdade? Porque nós temos assim a revelação, o entendimento do seu sacrifício por nós. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós não foi em vão, foi completo, é real, verdadeiro, nos justifica, nos purifica, nos ajuda, nos socorre em tudo aquilo que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Então eu posso afirmar que você está perdoado de todos os seus pecados. Isso é algo poderoso. Irmãos, isso é tão poderoso que tem pessoas que quando ouvem o evangelho, a palavra de Deus, elas são curadas nas suas emoções, elas são curadas na vida da sua alma. Por exemplo, algumas que se encontram em depressão, quando ouvem a mensagem do perdão, do amor de Deus, elas são visitadas pelo Senhor e têm colocado em ordem pelo Espírito Santo as suas emoções. Isso é algo totalmente sobrenatural, algo que somente a mensagem do Senhor pode fazer. A gente acredita, irmãos, que com a pregação do Evangelho, muitas pessoas, além de mudarem, podemos dizer assim, de forma exterior, a mudança principal acontece aqui dentro. Eu conheço algumas pessoas que fazem terapias, que fazem tratamento, mas não conseguem. Questão de meses, volta de novo para a mesma vida, para os mesmos problemas. Então tem algo que só o Senhor Jesus pode fazer, e Ele faz através da sua palavra, é nos curar, nos transformar. E por incrível que pareça, a gente fica esperando mudança exterior, mas a mudança começa aqui dentro, a mudança é de dentro para fora, é algo extraordinário. A gente tem tido experiências ao longo desses anos, meus irmãos, de pessoas que só em aceitar Jesus e terem o entendimento que foram perdoadas, elas são curadas, são transformadas, a atitude delas começa a ser completamente diferente. E eu posso afirmar para você, vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena insistir com as pessoas pregando o Evangelho. Vale a pena falar para os nossos parentes, falar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Você não tem ideia. As pessoas, elas estão sorrindo para você ali quando passa pelo corredor do prédio, né? Quando pega o mesmo elevador que você no trabalho. Mas só que por dentro elas estão destruídas, estão cheias de problemas, ansiedade, preocupação, não conseguem, sabe, vencer isso. E não tem remédio que possa ajudá-las, irmãos. Só o Senhor Jesus pode mudar a sorte delas. E coube a mim, a você, a oportunidade de pregar o Evangelho. Esse mês de junho, além de estar começando aí essa série sobre o perdão, é mês do encontro com Deus. Então toda a igreja está mobilizada, não é só a liderança não, é você também, que é membro dessa igreja, você que está nos visitando e está acompanhando essa transmissão pela primeira vez, você está convidado a participar do nosso encontro com Deus. Vai ser no último final de semana desse mês. Então é uma experiência extraordinária
exatamente disso, de você receber, sabe, essa mensagem que transforma a sua forma e a sua maneira de pensar. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Eu estou falando hoje, o tema da minha pregação é o perdão total. Irmãos, tem uma experiência muito interessante que aconteceu com um irmão lá de Goiânia. Ele foi dar ré no carro dele, saindo da garagem da sua casa, e ele não percebeu que o filho dele estava atrás no carro, do lado de fora. E aí quando ele percebeu, já tinha machucado o filho, correu, foi para o hospital. A criança não sobreviveu aos ferimentos. Então só de pensar já nos dá calafrio, né? Numa história dessa. E aí ele ficou muito ruim, porque era o primeiro filho, recém-casado. Isso atrapalhou a vida dele espiritual, a vida dele matrimonial, atrapalhou o trabalho dele. Ele estava passando uma situação muito complicada. E, contudo, irmãos, ele estava ouvindo a rádio. Ele não era da Igreja Videira, né? Lá de Goiânia. Ele estava ouvindo a rádio lá, a Vinha FM. E aí aquela mensagem que o pastor Luiz estava pregando começou a tocar o coração dele. E aí o pastor Luiz falando sobre o evangelho, sobre o perdão do Senhor. Aquilo entrou dentro dele de tal forma, irmãos, que ele, sabe, conseguiu superar a perda. Ele conseguiu crer que ele tinha sido perdoado, mesmo que aquilo foi involuntário, porque você pensa que não, mas até perante o juiz ele teve que ir, porque veio a óbito o filho, a criança. Então teve que ir na delegacia dizer o que é que aconteceu, teve que contratar um advogado, ele teve que ir perante o juiz. Imagina, todo o sofrimento. Complicado isso, né? E aí ele, ouvindo a mensagem, ele foi tocado pelo evangelho, pela palavra de perdão, né? Foi involuntário o acidente dele, ele não estava usando celular, ele não tinha bebido, não estava alcoolizado, mas só que o sentimento de culpa era muito grande. Quem consegue dimensionar isso? Oh, coisa horrível, quem é pai e mãe aqui, misericórdia. Mas o sentimento de culpa, sabe? A acusação, foi difícil lidar com isso, mas depois de ouvir a mensagem, ele foi transformado, ele foi tocado. Irmãos, inclusive ele até congrega na nossa igreja lá em Goiânia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Teve outros 2 filhos, né? O Senhor restituiu para ele, né? O abençoou poderosamente. Então você observa que é poderoso demais quando uma pessoa ela recebe a mensagem do evangelho, o perdão, meus irmãos, e é tocada, curada, transformada, é sobrenatural. Mas também tem aqueles que têm dificuldade de receber essa mensagem. Eles têm dificuldade de crer no perdão do Senhor, meus irmãos, e por isso eles vivem atordoados. Eu estou falando de cristãos que não conseguem crer. E aí eu vou falar uma experiência minha própria como pastor. Quero dizer para você, como mensageiro do evangelho, como pregador da palavra, como mestre, por ensinar o evangelho, sabe o que eu tenho percebido? As pessoas ouvem, mas já viu aquele termo que entra por um ouvido, sai por outro? Elas ouvem, mas elas não recebem, elas não retêm. Sabe o que é reter? Alguém tem alguma Bíblia de papel aqui? Próximo, pastor Eleni, me preste aqui. Sua é meia rosa, né? É rosa, né? Mas não tem problema não. É Bíblia, tá, gente? O que é reter a palavra? É se apegar. O autor do livro de Hebreus, ele diz, é se apegar à mensagem. Se apegar com mais força, se apegar, o texto diz, com mais firmeza, às verdades ditas e ouvidas por mim, através de mim. Então imagina, o Senhor está falando através da sua palavra, tem gente que está entrando por aqui, saindo por aqui. Alguém pode dizer misericórdia? Enquanto que a Bíblia diz que tem que se apegar. Alguém já agarrou sua Bíblia assim alguma vez como eu? Eu já, irmãos. Eu já, diversas vezes, situações na minha vida que eu passei,
que eu precisei me apegar à palavra. Precisei me apegar com firmeza, entendeu? E ficar ali meditando, refletindo, confessando, declarando, repetindo, para aquilo entrar dentro de mim. Situações que eu precisei colocar no espelho do meu banheiro versículos bíblicos. Na geladeira, no imã, pegava um imãzinho de geladeira, colocava lá para ouvir. Obrigado, pastor Eleni. Queria que um servo viesse aqui, por favor. Isso é extremamente importante que você entenda. É necessário que você se apegue com mais firmeza. Esse se apegar a mais firmeza, preste atenção, é sentar, prestar atenção e ouvir, irmãos, e reter. Preste atenção, não é uma questão se você concorda ou não concorda. Não é uma questão de saber, né, o que está escrito. Eu não creio assim. Se você receber a palavra com esse entendimento, você não vai reter. Então, vou dizer algo para vocês. Tem coisas que a gente ensina da palavra de Deus que você tem que se apegar, que você tem que reter, que você tem que se posicionar. Mas tem gente que fica questionando. Olha, irmãos, nós somos uma igreja de discipulado, né? A gente funciona aos domingos, reúne e celebra com as células a Jesus, e durante a semana, quarta e quinta, a gente reúne nas casas, espalhada aí. Ok? E aí, entre essas reuniões, nós temos os discipulados, que é o curso de consolidação. Terça-feira é a reunião, são as reuniões das células se reunindo. Ok? Ponto. É a reunião da liderança que lidera as células. Nós fazemos os discipulados. Os discipulados, eles acontecem de que forma? Falando na vida da pessoa. Mas tem gente que a gente fala na vida, a pessoa não ouve. A pessoa questiona. Olha, Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, ele fala assim, olha, que existe sofismas na mente, sabe, pensamentos de altivez que se levantam na nossa mente. Sofismas são verdadeiras muralhas na nossa mente, que só o Senhor pode desfazer. Tem gente que está debaixo de espírito de engano, sabe, crença errada. A pessoa, eu não vou conseguir, não tem jeito para mim, não tem jeito. Não tem quem tire isso da mente dela. Se ela não parar e crer e se apegar à palavra, irmãos, ela não vai conseguir. Se ela não parar e ouvir o conselho, sabe, uma orientação, tem gente que toma decisões assim, ó, com base na pressão, com base no medo, com base no sofrimento, joga tudo para o alto, mete os pés pelas mãos, arrebenta com a sua vida, arrebenta com a vida da sua família, arrebenta com seus negócios, arrebenta com tudo. Por quê? Porque não parou para ouvir. Sabe o que a Bíblia diz? Que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quer ver um teste para você? Quantos conselheiros você tem? Hoje é ceia. É hora de parar, sentar, refletir na morte dele por mim. E zerar o contador, comer do pão, comer de Jesus, beber de Jesus e seguir a caminhada. Mas vamos lá, na multidão de conselheiros há sabedoria. Quantos conselheiros você tem? É plural, na multidão dos conselheiros há o quê, irmãos? Sabedoria, mas tem gente que não tem nenhum. Tem gente que tem um, tem dois, mas quando recebe o conselho já arma, né? Já põe aquele bloqueio, aquela parede. Não ouve, não aceita, está sempre questionando. Nunca, olha, irmãos, eu como pastor, eu acompanho pastores, discipuladores, líderes. Eu falo para eles, irmãos, vocês
né? Eu estou aqui, vou aconselhar, vou ser usado por Deus, mas nem tudo que eu falo é para vocês seguirem, não. Vocês não têm que aceitar tudo, não. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Mas eu estou aqui ensinando, instruindo, aconselhando. Nunca vai ouvir nenhum conselho, nem dois. Eu vou falar para as paredes. Então não adianta eu estar aqui. Eu falo isso para eles. Como é que é? Conselho? Eu vou parar para ouvir. Ok? Não quer dizer que eu vou ser ouvido em tudo. Mas eu vou parar para ouvir. Eu vou ter que fazer. Então você tem que fazer escolha. Não faz sentido você andar com um líder de célula que você não ouve, que você não para ouvir, que você tudo questiona. Não faz sentido você andar com um discipulador que tudo você não aceita. Para que você está andando com ele então? Não faz sentido. Quem está me entendendo, Gamão? Eu estou falando aqui, irmãos, da prática, do que está escrito na palavra. Sofismas, pensamentos que se levantam e que são destruídos pela palavra. No caso aqui desse homem, né, voltando aqui para aquilo que eu estou falando, ele começou a ter pensamentos de suicídio por causa da culpa. Ele passou, meus irmãos, a dar pouco valor à vida dele. Ele não conseguia se perdoar e somente quando ele ouviu a mensagem do perdão, olha a importância de se crer no perdão total do Senhor Jesus Cristo. Realmente ele pôde, então, resolver os seus problemas mentais por causa da mensagem, que foi crucial. Deixa eu falar, tem lutas na sua mente aí, você tem problemas mentais aí, emocionais, que você vai precisar crer na palavra, se apegar a ela para superar. Não tem remédio de tarja preta, nada contra os remédios, não tem psicólogo, psiquiatra, nada contra eles, pelo contrário, a gente tem irmãos aqui que atuam e são usados por Deus, só Jesus. Tem gente que vive umas paranoias, meus irmãos, de perseguição, acha que está todo mundo perseguindo ele. Tem gente aqui que acha que está todo mundo contra ele, o mundo inteiro está errado contra ela, só ela que está certo. Que isso? Isso é coisa de doido. Isso é histeria, isso é loucura, irmão. Quem que não tem um pouco de loucura, né, de luta? Tem gente que amadurece numa área, mas na outra não conseguiu amadurecer. E muitos dos nossos problemas foi lá na infância gerado. Só Jesus para nos ajudar e nos curar dessas coisas. Eu posso ouvir um amém? Preste atenção, se você crê no Senhor, você é perdoado totalmente. Eu estou falando aqui de uma situação de um pai que aconteceu involuntário. E quando a pessoa praticou mesmo? Foi lá, abusou, abortou, né, bagunçou a vida dela dos outros. E quando isso acontece? Pastor, isso vale ainda? Claro que vale, irmãos. Diga perdão. É para quem não merece. Então não importa qual seja a sua história, não há mais culpa sobre você. Pastor, eu não sinto isso, mas não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. O Senhor diz que você não tem culpa, então acredite, se apegue à sua palavra e creia no perdão. Você precisa decidir, sabe, pelaquilo que o Senhor diz para você e não pelo que os outros dizem ou pelo que está sendo falado na sua mente pelo inimigo. Você precisa decidir, crer e continuar crendo até o fim. Tem gente que crê uma hora. Essa semana eu estou crendo. Essa semana eu não creio mais em nada. Chegou o meu fim. Misericórdia. Isso é igual exercício físico, né? Poxa, irmãos, eu via no embalo, misericórdia, malhando, correndo, fazendo selfie, de repente estourou um negócio no meu joelho aqui, já estava complicado, aí fiquei 3 semanas me recuperando, né? Perdi o ritmo, já estou sofrendo as consequências.
Exercício físico não é uma só questão de estética física, não. Quem está concluindo aqui, a humanidade está concluindo, levanta a mão aqui, deixa eu ver quem já entendeu isso que é uma questão de saúde. Levanta a mão, reconheça. Tem gente que precisa praticar exercício físico, é o meu caso, né? Me dá um negócio no meu ouvido, me dá um negócio na minha cabeça, eu vou ficando... Eu preciso praticar exercício. Já amanheci hoje meio agoniado já, o ouvido tapado, uma gripe que nunca passa, diga misericórdia. Você tem que fortalecer o seu corpo físico, Wander. Tá vendo, Wander? Era sedentário igual eu. Não é mais não? Oh, perdão, irmão, então. Viu a advogada dele ali? Não, mas não. Mulher é uma maravilha, a esposa é uma bênção, né? Olha para mim, não é assim, não é só dele, não é de todos. É assim, é mãezona, quer cuidar do marido. Olha para cá, presta atenção. É uma questão de saúde, de qualidade de vida. Para alguns envelhecer bem. Então, assim também é a palavra, irmãos. É crer no perdão. Eu tenho que crer hoje, eu tenho que crer amanhã. O diabo está me... Tem dia que a gente é menos atacado na mente. Mas tem dia que parece que está o inferno todo, sabe, metralhando a tua mente. O que você faz? Você tem que continuar crendo nesse dia. E você não pode sair chutando os outros, né, batendo nos meninos, nas crianças. Não pode. Tratando mal seus funcionários, xingando o vizinho, chamando nome feio no trânsito. Queima, Jeová. Não pode, nós somos crente, irmãos. Crente crê em Jesus. E crê nessas horas difíceis. Você não é a soma total do que você fez. Você é a soma total do que Cristo fez. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que você não entendeu. Você não é a soma total do que você fez. Você é a soma total do que Ele fez. Dê uma salva de palmas para Jesus. Acabou! Acabou! Não importa o que você aprontou, o que você fez, não involuntariamente como esse pai, mas você fez prático, acabou, esquece isso. Se ele jogou no mar do esquecimento, para que você vai ficar lembrando? Tem coisa que eu vou falar com a pastora Heleni, ela diz, o quê? Eu não quero nem pensar nisso, John Rich. Não quero nem lembrar disso. Tem coisa que eu vou falar com ela, ela vem falar comigo, não, para que lembrar disso? Não quero nem lembrar. Não quero nem pensar nisso. Ei! Tem coisas que você não tem que ficar pensando, não fique pensando coisa ruim, não. Preste atenção, pensamento ruim atrai coisa ruim. Olha, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de pensamento ruim, vai chegar uma hora que você vai cuspir veneno. Pastor, como é que eu resolvo isso? Diga primeiro, resolvendo minha vida com Deus. Por que às vezes você não consegue resolver sua vida com o seu próximo? Com o seu marido, com a sua esposa, com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu patrão, com o seu funcionário? Por que você não resolveu com Deus? Resolve com Deus. Aí há quem diga, eu não consigo nem resolver comigo mesmo. Tem gente que tem problema consigo mesmo, né? Ah, se eu te pego. Né? Tem gente que é o problema. E já entendeu isso. Geralmente os mais maduros entendem que o problema está em si, não está nos outros. Pastor, como é que eu resolvo isso? Creia na obra consumada. Sabe por que o nome já diz obra consumada? Porque o perdão dele é completo. Está feito. Está consumado. Pastor, o que eu preciso fazer então? Você precisa apenas crer. Crer que o Senhor te justificou, que Ele é a resposta para os seus problemas. Essa mensagem da graça de Deus, ela faz toda a diferença, meus irmãos. A graça é para quem não merece, o perdão é para quem não merece. Enquanto a lei condena o melhor de nós, a graça, ela
abençoa, absorve o pior de nós. Qual que você quer? Quer viver debaixo da lei? Se você cumprir 9 mandamentos, não cumprir o 10º, você está condenado. Ou você quer viver debaixo da graça? A graça do Senhor que te alcança, te perdoa, te purifica, te ajuda, te socorre. Para muitas pessoas, isso é o trivial do Evangelho. Isso, sabe, é leitinho, é papinha. Você ainda não entendeu nada. Irmãos, isso é a base de tudo. É de você obter revelação e se aprofundar nesse amor que te perdoa. E quando você recebe esse perdão, você consegue perdoar. Sabe o que eu tenho entendido, irmãos, na caminhada da fé sobre o perdão? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Senhor diz no Evangelho: se você perdoar o seu irmão, você vai ser perdoado. Mas se você reter o perdão, não perdoar, não perdoa, você não é perdoado. Olha só. Então, reter o perdão é muito sério. Sabe, quando você não consegue perdoar, você fica rancoroso, rancorosa, magoada, né? Tem gente que quando fica assim é histérico, fecha a cara, fica de cara feia. Esses realities é engraçado, né? A pessoa tá lá sorrindo, acontece alguma coisa de ficar com a cara desse tamanho, uma semana lá nesses realities que tem na TV. Impressionante. Tem gente que é assim também na vida real. Né? O filho faz tudo, a filha faz tudo, mas a mãe não sorri, está sempre chateada, emburrada, não fica bem, não resolve a vida. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Eu quero te mostrar aqui que quando eu perdoo, eu estou me abençoando a mim mesmo. Quando eu perdoo, eu estou praticando o que dele recebi. Quando eu perdoo, quando eu libero perdão, irmãos, eu esqueço, eu não fico pensando. Esquecer não é que você vai ter amnésia, não. Mas simplesmente você não vai ficar pensando. Alô, quem está me entendendo aqui, diga amém. Vocês estão muito caladinhos, não estou ouvindo um glória a Deus, um aleluia, um amém. Deus está falando, irmãos. Diga, eu creio no perdão completo. Aí há quem diga assim: ah, pastor, então isso vai me dar margem para mim pecar. Isso, já que eu estou com meus pecados até do futuro perdoado, dos pecados que eu não pratiquei, então isso aí me dá legalidade para pecar. Não dá. Pelo contrário, quem experimenta da graça, do perdão, do amor de Deus, não quer saber de pecado, só quer saber dele, só quer saber de estar com ele. Quem comete adultério, quem se adultera, quem vai para a prática, eu conheço pessoas. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz, não era da nossa denominação, não era de uma outra denominação. E ele dizia para mim assim: olha, uma vez salvo, para sempre salvo. Então eu creio que eu estou lá no bar bebendo com a prostituta e eu estou salvo. Eu olhei assim, eu falei: esse aí vai para o inferno e nem sabe. Mas achando que está crendo. Misericórdia. A graça do Senhor te afeta de tal forma, Josimar, que você começa a mudar involuntariamente. As pessoas começam a dizer: rapaz, tu está mudando. Teu jeito de falar, o que está acontecendo contigo? Rapaz, o que foi? Onde que é isso? Qual é o remédio? Me diz. Aí você vai dizer: não, é Jesus. Jesus está mudando a minha vida. Jesus está me mudando. Então, primeiro você resolve sua vida com Deus, depois com você mesmo, depois com as pessoas. O perdão, ele te transforma de forma absoluta, irmãos, e tremendamente poderosa. A angústia e a culpa, meus irmãos, sai da sua vida quando você aceita a verdade da palavra do Senhor. As suas relações, né, de amizades com parentes, com os amigos, com os irmãos em Cristo, elas crescem, elas amadurecem, você consegue lidar com pessoas difíceis. Eu sei que tem gente que é muito difícil de se lidar, mas, meus irmãos, pelo Espírito de Deus, tudo é possível que crê. Sabe, o Senhor te dá graça para você se relacionar com seu sogro,
com a sua sogra, aleluia, com a sua cunhada, com seu cunhado, com aquele irmão da célula que fala pelos cotovelos. Cala a boca! Dá vontade de gritar, né? Cala a boca, meu Deus! Mas você não pode mandar os outros calar a boca, né? Não pode, é falta de educação, de respeito. Você pode falar com mais classe, né? Isso é sério, irmãos. A escolha é nós que fazemos. Que escolha, pastor? Crer no perdão, através da palavra do Senhor. Quem crê aqui no perdão? Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Então, pastor, como é que eu pratico isso, esse perdão total, né? Esse perdão completo? Olha, a justificação e o perdão são a resposta de Deus para todos nós e para todos os nossos problemas. Como assim? A mensagem do Evangelho, irmãos, é o que faz toda a diferença para mim e para você. Nós precisamos crer. E se você crer e você descansar no Senhor, os seus problemas emocionais vão te deixar. Essa depressão que te ataca vai sair, vai embora. Diga amém. O que você precisa? Você precisa descansar no perdão de Deus. Você precisa crer no descanso, que é o resultado da sua fé. Quando a gente fala sobre o descanso, de descansar, não é sentado e ficar esperando não acontecer alguma coisa, mas sim ter fé, é ativar a sua fé, se posicionar em fé. No Velho Testamento, irmãos, os sacerdotes, eles trabalhavam no tabernáculo, diga no tabernáculo. E lá eles trabalhavam até tarde, fazendo muitos sacrifícios. No tabernáculo havia muitos móveis, diga, haviam muitos móveis. Mas olha para mim, havia um que era proibido de usar. Sabe qual era? Uma cadeira. A cadeira era esse móvel, não podia ser usado pelo sacerdote. O sacerdote era proibido de sentar numa cadeira no tabernáculo, ele não podia sentar. Você consegue imaginar você ficar sentado aqui, ficar em pé aqui, me ouvindo por 2 horas em pé? Difícil, né? Alguém pode dar glória a Deus por essas poltronas? Alguém dá glória a Deus pela graça que nos permite assentar? Diga glória a Deus! Pois é, no Antigo Testamento não podia sentar não, tinha que ficar em pé. Era proibido sentar para o sacerdote. Em Hebreus capítulo 10, versículo 11, projeta para mim, por favor. Olha o que diz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Isso aqui é lindo, vamos ler junto? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Então, preste atenção, o sacerdote ele não podia sentar, todo dia ele tinha que correr e fazer os sacrifícios, sacrificar animais, sacrifícios que resolvia ali paliativamente o problema do pecado na vida das pessoas. No dia seguinte já tinha que sacrificar novamente. Aí você observa aqui em Hebreus que Jesus ele ofereceu um único sacrifício, um único. Que sacrifício é esse? Pastor, ele morreu por nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia. O sacrifício dele foi perfeito. E onde que ele está agora, irmãos? Assentado à destra de Deus. Aleluia. Fecha seus olhos. Põe sua mão no seu coração. Nós estamos diante da cruz, meus irmãos. Nós estamos diante da cruz. E através desse sacrifício perfeito, nós podemos pela fé nos assentar. Você já está sentado me ouvindo? Diga assim: eu creio, Senhor. Eu vou descansar.
Diga, eu não vou ficar à toa não. Diga, mas eu vou exercitar a minha fé. Diga, fé é confiar até o fim. Dê um glória a Deus bem forte. Dê uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Então você vê aqui o contraste, meus irmãos. No templo, o sacerdote ele não podia se assentar, mas Jesus, como sumo sacerdote, após o sacrifício pelos nossos pecados, ele se assentou. Quem gosta de sentar um bocadinho? Deixa eu ver. É bom sentar, eu gosto de sentar na frente do mar e ficar contemplando o mar. Nossa, isso para mim é inspirador. Eu fico ali meditando. Eu gosto de sentar na minha varanda. Eu gosto de sentar na rede na minha varanda. Eu fico lá balançando de um lado para o outro, contemplando ali o verde do aeroporto. Peço até que os irmãos orem por mim. Eu moro há 7 anos nesse apartamento. Ele foi vendido, eu tenho que me mudar. Então ora por mim, irmão. Eu preciso de um milagre. Vitória, né, se tornou o metro quadrado mais caro do Brasil. Está tudo nas alturas. Quem já percebeu isso? Ora pelo pastor. Senhor, eu não quero ir para a Serra, nada contra, né? Eu não quero ir para Vila Velha, eu quero ficar aqui em Vitória, mas eu preciso de um milagre, amém? Cadê o Eliseu? Eliseu recebeu um milagre, ele e a Ana, né? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, Eliseu. Eliseu mudou nesses dias, né? Então, ora pelo pastor. Se você for lembrar, ora pelo pastor. Você ora, Senhor, mostra uma casa, um lugar para o pastor morar bem legal. Amém, irmãos? Então, preste atenção. O Senhor, ele se assentou. Por que que Deus não permite que o sacerdote do Velho Testamento se assentasse no templo? Para que todos soubessem que os sacrifícios ali oferecidos eram provisórios. Diga, eram provisórios. Diga, não definitivos. Por isso o sacerdote ele não podia se assentar, meus irmãos. Olha que interessante, o trabalho dele nunca terminava. Ele precisava ficar em pé, porque o seu trabalho nunca era concluído. Ele precisava vir no outro dia seguinte, continuar fazendo, oferecendo os mesmos sacrifícios. Jesus fez o impensável, meus irmãos. O que ele fez? Ele fez o ilegal. O que ele fez? Ele fez o que nenhum outro sacerdote fez antes dele. Ele se assentou. Eu vou me assentar também. Me arruma uma poltrona aqui. Traz aqui, Wander, para mim uma poltrona. Eu vou me assentar, vou pregar sentado agora também. Para você ver como que é o negócio. Como que é isso, pastor? Se Jesus se assentou e está à destra de Deus aqui, Wander, por favor, eu vou me assentar também. Obrigado, Wander. O que é se assentar? Tem gente que dorme sentado, né? Não vou falar aqui uns e outros que dormem sentado para não expor a vida de ninguém. Mas tem uns e outros que dormem sentado. É impressionante, ele senta ali, quer nem saber. Dorme mesmo, vai para o terceiro céu. Faz igual o Paulo, né? É arrebatado, coisas inefáveis, acorda, não lembra de nada. Não teve nenhum sonho, irmão, nenhum sonho. Tem gente que sonha, eu não sonho com nada. Quando eu sonho, é porque é de Deus mesmo. Esse se assentar, meus irmãos, é porque, olha a cruz está vazia? Sacrifício perfeito, está consumado. Diga, está pago! Diga, minha dívida está paga! Dê uma salva de palma para Jesus! Se assenta, meu irmão! Ah, pastor, mas eu estou devendo o cartão, estou devendo o banco está pago, crê, meu irmão. Senta, descansa. Ai, pastor, tem que pagar o aluguel esse mês, eu também. Quem tem aluguel para pagar esse mês também? Diga, tá pago. Quer ver uma coisa? Eu vou te dizer como é que tá pago. Quem já foi despejado aqui? Levanta a mão. Ninguém, ó. Não, baixa a mão, irmão.
Me ajuda na minha pregação. Não, mas a ideia é você pensar o seguinte: todo mês é uma tribulação, negócio de aluguel. Meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel, esses aluguéis altíssimos, então, meu Deus, e agora? Irmãos, vou falar algo para vocês. Todo mês o Senhor entra com a provisão. E o Senhor te ajuda e você resolve. Você paga seu aluguel, você paga aquela prestação astronômica e você liquida a fatura. Quer ver o mês que você é mais abençoado? É o mês que você está assentado, que você confia, não vai dar. Deus vai dar, Deus vai abençoar, eu vou crer, você fica feliz. Mas aí você briga com a mulher, você recebe um desconto no seu olerite, no seu contra-cheque, você contrai uma dívida, né, de cartão, alguma coisa assim, aí você vai ficando com medo. Ai meu Deus, eu acho que não vai dar, Senhor, eu vou morrer, eu vou ser despejado, o que vai ser de mim? O marido fica triste, emburrado, né, a mulher fica ansiosa. Não tem quem aguente, irmãos, é uma tribulação. Aquela casa que era Éden, né, o reino da paz e da alegria, vira um inferno. Ninguém suporta ninguém, até de divórcio se fala. Pastor, como que resolve isso? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha aí, ó. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando o quê? Todas, não é só a sua vida espiritual, não é só a liderança da sua célula, não é só a igreja, é também as suas dívidas, é também a acusação do diabo, sabe, a ansiedade, é a depressão, é o ataque do inferno. Ele sustenta todas as coisas. Aleluia! Na vida daqueles que estão como ele, assentado. Esse assentado é confiando, tendo fé. Diga glória a Deus. Por que que hoje nós devemos descansar nessa obra consumada? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque nós estamos concordando, irmãos, com aquilo que Deus fez. Nós estamos crendo. Nós entramos no descanso. Esse ato de assentar significa que o trabalho acabou. Não tem por que eu ficar andando ansioso, não tem por que eu ficar andando preocupado, eu não tenho por que ficar ocupando minha mente com pensamentos ruins, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu estou concluindo minha pregação, que nós vamos celebrar a ceia. Sabe qual é a nossa posição? Sabe qual é a posição da bênção? É estar assentado. É confiar, é crer. Sabe qual é o nosso problema? Que nós nos levantamos e começamos a correr de um lado para o outro e a tentar resolver, porque a gente acha que sentar é não fazer nada. Sentar é ficar desocupado, é ficar à toa. Isso é coisa do pastor. O pastor pode sentar. Irmão, se eu te falar que tem pastor que está tendo infarto, se eu te falar que tem pastor que está com problema de saúde, recebemos um casal de membros esses dias aqui, veio congregar com a gente pelo trabalho com crianças, eles têm 3 filhos, a igreja lá fechou, acabou, o pastor não deu conta. Não tinha ninguém para ajudar ele, ele tentou fazer as coisas sozinho, acabou tudo. Alô? Isso é para qualquer um de nós. Precisamos nos assentar, precisamos confiar no Senhor, descansar nele. Então, em relação aos pecados, qual deve ser a sua postura? Você vai ficar angustiado, você vai ficar correndo de um lado para o outro, você vai ficar procurando uma maneira de se perdoar, ou você vai estar tranquilo, relaxado, assentado com Cristo na glória? Senhor, eu recebo o teu perdão. Senhor, eu creio no teu perdão. O teu perdão me purifica de todos os pecados.
E ontem o meu filho perguntou assim para minha esposa, para a mãe dele: mamãe, e se eu não obedecer, tu vai continuar me amando? Ela estava beijando, enchendo ele de beijo. Ele me beija muito. Aí ela falou: meu filho, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Não vou concordar com a sua atitude de desobediência, mas mamãe vai continuar amando você do mesmo jeito. Aí ele sorriu e abraçou ela. Por que a gente acha que Deus muda conosco? Porque a gente falhou, aconteceu alguma coisa. Então, se existe uma coisa que você precisa imitar o Senhor, meus irmãos, se refere a isso aqui que eu estou fazendo. Eu já estou aqui sentado há uns 10, 15 minutos. É para essa imagem ficar na sua cabeça mesmo. Acho que em 7 anos é a primeira vez que eu estou pregando sentado. Sim ou não? Cadê os irmãos? Eu não gosto de pregar sentado, eu gosto de pregar em pé, que eu ando de um lado para o outro. Mas para você entender que se a obra está consumada, eu preciso ter fé nele, eu preciso confiar, o Senhor resolve para mim. Ele se assentou à majestade nas alturas, eu vou descansar, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai operar na minha vida. Diga amém. Amém. Meus irmãos, a graça de Deus, ela não é provisão para a gente pecar. Quando você crê na verdade do perdão, o pecado perde o poder em sua vida, perde o poder de atração, não te atrai mais. O que te atrai é a glória do Senhor, o que te atrai é a presença dele. Você até olha, admira as luzes do mundo lá fora, né, o que o mundo oferece, mas isso já não combina mais com você, não faz mais parte da sua vida. Diga: eu já fui perdoado. Diga: eu já recebi o perdão completo. Olha, eu quero ler com vocês 2 versículos do Novo Testamento que fala que o perdão, ele é completo na nossa vida. Do passado, dos pecados, dos problemas do passado, do presente e do futuro. Primeiro é Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Diga: me deu vida. Olha aí, ó, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando o quê? Todos. Olha para mim. Foi o sacrifício dele na cruz há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás você nem existia. Portanto, há 2000 anos atrás você já estava perdoado. Pastor, e quando eu aceitei Jesus eu não fui perdoado? Não, você teve revelação, entendimento e conhecimento do perdão dele, dos seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Diga: eu fui perdoado. Diga: todos os pecados. Diga: glória a Deus. Gente, alguém fica feliz com isso? Quando você entende isso, não tem Satanás, demônio, não tem nada que te atrapalhe. Eu trabalho numa relação com meu filho, de ele me contar tudo que acontece na escola. E ele apronta, gente, às vezes lá. E aí ele vem e fala: papai, preciso te falar uma coisa. Fala, meu filho. Papai, é o seguinte, eu fiz isso e aquilo outro. Mas eu não quero quebrar a confiança. Eu tenho que ter sabedoria no trato com ele. Eu vou ali, converso com ele, explico para ele as coisas, mas nem por isso ele deixa de ser amado, deixa de ser meu filho. Assim é você, meu irmão. A Bíblia diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Muito mais nosso Pai Celestial não vos dará aquilo que pedirem. Ele nos deu, está aqui a prova, ó.
Nós vamos comer do pão, beber do cálice. O que significa? Que ele nos dá da sua própria vida. O corpo de Jesus não está aqui. Não é o sangue dele que está aqui. Mas ele mandou em memória dele nós comermos do pão e bebermos do vinho. Então, ao nós crermos, o pão posto na mesa é o corpo dele. Eu não preciso nem orar, eu já creio. O vinho colocado aqui no copo, eu não preciso mais orar, é o corpo de Jesus. O Senhor consagra, diz em mim, não, eu creio, é em memória dele que eu vou comer, beber. Então, eis aí o sangue e o corpo de Jesus. Esse é um culto, irmãos, especial, o culto de ceia. É um culto que nenhum membro deveria faltar. Nenhum membro poderia faltar, porque nós vamos comer do Senhor, nós vamos nos alimentar dele. Nós começamos hoje essa série sobre o perdão completo. Eu estou pregando sobre o perdão total. Olha a importância disso. De você crer no perdão, olha para mim. Perdão é uma das coisas que, pelo menos uma vez por ano, eu tenho que falar. Perdão. Eu tenho que pregar nessa igreja. Porque é importante. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando o quê? Ah, é irmão, mas não perdoa. Não é compassivo, não tem misericórdia. Olha para mim, irmãos, eu vou falar algo sério. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que as pessoas não estão mais sendo benignas. Olha para mim, eu assim como pastor, eu evito o máximo mandar áudio, escrever certas coisas, porque é impressionante. Tem gente que a gente fala uma coisa, ela entende outra. A gente escreve uma coisa, é maligna, a pessoa não é benigna. E olha o que eu estou falando como pastor, eu penso bem nos irmãos. Quero que os irmãos cresçam. Eu, às vezes, envio... pastor! Sangue do Cordeiro. Tem certos assuntos que eu só trato pessoalmente. Para evitar problema. Eu acho que você já aprendeu também isso, né? Negócio de WhatsApp, de áudio. Cuidado, irmãos. Sem falar que podem usar contra você. É cena do crime, né? É argumento que vão usar contra você no tribunal. Tem gente que grava a conversa dos outros. Que coisa! Filma, agora é filmagem, né? Tem câmera, viu? Tem umas câmeras pequenininhas assim, sem vergonha. Filma tudo, cuidado. Isso é muito sério. Ele nos perdoou. Então, como ele nos perdoou, nós devemos perdoar. E sabe o que é perdoar? É não ficar pensando. É zerar o contador. É caminhar daqui para frente. Quem é casado aqui, levanta a mão. É isso aí que você pratica no seu casamento. Ih, pastor, minha mulher está magoada. Vai dar problema. Pastor, minha mulher não consegue me perdoar. É questão de meses. Eu sou profeta, mas não estou profetizando. É questão de meses, vai dar problema. Tem que perdoar, irmã. Tem que perdoar, irmão. Perdoa a sua esposa. Perdoa o seu filho. Eu quero fazer uma aplicação aqui sobre essa questão do perdão. Alguém já foi nessas paradas militares? Quem já foi? Já foi nas paradas militares? É interessante que nessas paradas militares você vai vendo o pelotão passar, né? Aí primeiro passa lá a cavalaria, depois a infantaria, os blindados, passa diante de você, você vai vendo por parte. E tem gente que tem entendimento do perdão assim por parte. Agora imagina um helicóptero, você no helicóptero voando sobre a parada militar. Você tem uma visão completa de todas as alas. Meus irmãos, o desfile da parada militar representa a nossa vida. E esse ponto de vista do helicóptero, de uma forma elevada que você vê, é um ponto de vista de Deus.
Então creia que Ele está no controle, creia que o perdão do Senhor, meus irmãos, é completo, é abençoador para a sua vida, o sacrifício dele não foi em vão. Então, senta em nome de Jesus, quieta o teu coração. Eu sei que alguns às vezes estão passando por luta, por tribulação, que você vai ficando ansioso, preocupado e sofrimento, você precisa do milagre. Faz mais do que sentar, te ajoelha. Em vez de correr por remédio, cadê a câmera? Não vai tirar uma foto? A irmã? Ah, pastor, o senhor não sabe do meu caso, quanto é grave e sério. Você não consegue ficar sentado? Te ajoelha então. E pede o socorro dele. Senhor, me ajuda, Pai. Eu não quero depender de remédios, eu não quero depender, Senhor, do banco, eu não quero depender das pessoas, eu quero depender unicamente de Ti, Senhor. Eu quero confiar no Senhor até o fim da minha vida. Põe para mim Apocalipse 13:8, por favor. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício dele foi perfeito. Sabe quem está no livro da vida? Quem creu. Sabe quem não está com seu nome no livro da vida? Quem não creu. A obra consumada é descansar. A figura dessa cadeira aqui, irmãos, de sentar, é nós não largarmos a nossa posição. Nem que seja preciso eu me ajoelhar, Daniel. Sabe, para não ver mais nada, para ficar ali no colo dele. Quem às vezes está passando por luta, queria só um colinho, levanta a mão. Você tem o colinho? A Heleninha é muito carinhosa, né? Aí ela, às vezes, vem, põe a cabeça dela aqui na minha... Eu já sei que ela quer um carinho, eu vou lá e dou um carinho nela. O Senhor não vai mandar você embora, não. Vai lá, põe a cabeça no colo dele, mas não sai da posição do descanso. Não permita seus pensamentos divagarem, sendo maligno, pensando mal dos outros. Pastor, mas eles dão motivo. Olha, se todos nós ficarmos pensando mal do presidente da república, nós estamos fritos, irmão. Ele já está frito, né? Nós vamos ficar fritos igual ele. Então nós temos que orar por ele, para Deus abrir os olhos dele, para Deus livrar ele de espírito de engano, para Deus dar sabedoria para ele nas decisões que ele vai tomar. É brasa viva na cabeça, bem dizendo, profetizando bênção. Eu posso ouvir um amém? Eu quero terminar essa minha palavra, hoje é culto de ceia, os servos podem se preparar, todo mundo sentado hoje. Nós vamos ceiar sentado hoje. Só os servos que vão ficar em pé. Vai ser profético. O mês de junho vai ser o melhor mês da nossa vida. Que nós vamos descansar no Senhor. Vamos receber o perdão dele. E nós vamos caminhar debaixo dessa luz. Os servos, todo mundo aqui na frente. A equipe de louvor não precisa vir, não. Põe o instrumental tocando aí bem baixinho, por favor, Caleb. Agora, você que está aí na transmissão, você já está sentado. Continua. Aí tem gente que crê, ah, pastor, mas então eu estou livre para pecar, meus pecados já estão perdoados. Misericórdia. A graça não te dá legalidade para pecar, não, pelo contrário. Ela nos livra do pecado. Diga, ninguém é perdoado 50%. Ninguém, meus irmãos. Preste atenção, ou você está em Adão e totalmente sem perdão, ou você está em Cristo e completamente perdoado, não há meio termo. Quem está aqui em Cristo? Levanta a mão, deixa eu ver.
Diga, eu estou em Cristo, eu estou perdoado. Diga, eu sou perdoado. O perdão do Senhor está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Nós vamos ruminá-la na célula. E eu quero aqui dizer para você que há uma razão pela qual a obra consumada de Cristo é chamada assim, consumada. Sabe por quê? Porque você não precisa terminá-la. Ele já terminou por você. Ele já fez tudo o que precisava. Eu já fui nos Estados Unidos uma vez. Eu quero ir de novo. Não sei quando que eu vou, quando Deus vai me levar. Mas eu estou seguindo um rapaz que eu falei para Eleni. Ele é só instrumental, por favor. Esse rapaz, ele é guia turístico nos parques da Disney. Ele pega você na porta do parque, toma pela mão e te leva. E ele te dá o acesso. Alguém já foi aqui nos parques da Disney? Quem já foi? Nós vamos mudar esse quadro. Ano que vem eu vou perguntar, mas a irmã vai se levantar, amém? Eu já fui uma vez. Já foi, Roberto? Olha, o que é isso? Uma salva de palmas pro Roberto, gente. O que é isso? Não tendes porque não pedis. Tem que pedir, fala pro seu vizinho, tem que pedir. Eu já fui, agora eu vou levar meu filho, eu tô orando, né? Não sei quando eu vou não, mas eu vou. Olha para mim, tem um rapaz que ele é guia turístico nos parques. Ele pega você pela mão e te leva nos brinquedos, te leva pelos lugares VIPs, e ele te livra das filas. Irmãos, preste atenção, é um mundo cada parque. Um dia não é o suficiente para conhecer, é coisa de louco. Esse rapaz, ele cobra $800. Aí eu falei para ele, amor, eu vou pagar esse homem, eu quero que ele leve a gente. Ela, meu Deus, é muito dinheiro. Eu falei, mas eu vou. Porque presta atenção, ele nos dá acesso. Aí eu sigo ele nas redes sociais, olha para mim. A galera que tem dinheiro, tudo vai nele. Porque ele leva para os lugares VIP, ele te livra das filas gigantescas que tem. Preste atenção, eu estou te falando de acesso hoje. Você tem um acesso, você tem um descanso que nem todo mundo tem. Não precisa ficar desse jeito. Não precisa ficar desse jeito. Deus não te quer assim, não. Deus não te quer desesperado, sabe? Você tem um acesso. Usa o acesso que você tem. Descansa. Pastor, eu não consigo sentar, me dá uma agonia. Te prostra. Te prostra. Vai para os pés do Senhor. Tempo da minha avó dos antigos, uma das coisas que me admirava muito eram os joelhos calejados. Aí daí veio o ditado, né? Filhos de pé, mães de joelho. Por que praticamos tão pouco isso? Tem uma posição para você. Não saia dessa posição. Hoje nós vamos tomar a ceia sentados. Mas tem alguns aqui que estão precisando tanto do Senhor, que precisam tomar ceias de joelho. Estão precisando tanto do socorro, não sei qual é a área, sentimental, emocional, financeira, ministerial. Queria pedir que os servos entregassem os elementos da ceia. E ao você pegar o elemento da ceia, eu queria te dar a oportunidade
de você falar com Jesus, de você conversar com Ele sobre o perdão dele sobre a sua vida, o perdão dele que é completo, o amor dele que é total por você, e sobre o seu lugar de descanso, a sua posição, que ele cresça e que eu diminua. Fala com o Senhor, consagre a Ele. Você que já pegou os elementos, o pão e o cálice nas mãos, feche seus olhos, fala com o Senhor. Fala com Ele. Conversa com Ele. Oh, Senhor Jesus. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos. Queremos viver, Pai, a Tua palavra. Queremos praticar a Tua palavra, Senhor, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ditas e ouvidas por Ti. Fortalece agora a posição do descanso de cada um, a fé exercitada na confiança, Senhor. O Senhor está aqui. Vamos comer do corpo dele, vamos beber do sangue dele nessa hora. Você vai ser renovado, você vai ser renovada. O Senhor está aqui. Quem ainda não recebeu, erga suas mãos. Você vai receber o cálice. E você vai comer e beber na posição de descanso, assentado com Cristo na glória. Show ansiedade, show medo, show angústia. O Senhor é maior na nossa vida. Ele está aqui. Erga o seu pão e repita assim após mim. Todos que já pegaram os elementos. Quem ainda não pegou, fica com a sua mão levantada. Tem gente à minha esquerda aqui, ó. Nós vamos orar pelo pão. Erga suas mãos. Vamos orar com pão. Repita assim após mim. Diga assim: ao comer deste pão, eu declaro que estou assentado com Cristo na glória, porque sou tal qual Ele é. Diga: Ele morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida. Por isso, nessa hora, eu lanço fora toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Sai agora da minha vida toda angústia, todo sentimento de culpa, de acusação, de justiça própria. Diga: eu rejeito, eu fico com Cristo, eu estou assentado com Ele. Diga: eu recebo o seu perdão completo de tudo o que eu fiz, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Diga: eu não sou o resultado do que eu fiz, mas sim do que Cristo fez na cruz do Calvário. Diga: eu sou perdoado. Diga: eu sou justificado. Eu sou curado. Eu sou sarado. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Ainda sentado com Cristo na glória, erga o seu cálice e repita assim após mim. Diga: ao beber deste cálice, eu declaro que sou purificado de todo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Diga: eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram
O Senhor fez tudo novo. Diga, por isso eu ando em novidade de vida. Diga, eu ando e caminho debaixo do perdão do meu Deus, perdoado e perdoando. Diga, sendo benigno para com o meu Senhor, para com o meu próximo e para com mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice.